Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa quarta-feira, em nome de Jesus, 18 de maio, para a glória de Deus, engrandecer o nome de Jesus, louvar a Deus pela graça da vida, pelo privilégio de poder ouvir a voz do Senhor mais uma vez e ouvir de uma forma de encorajamento que o Senhor Deus fala conosco nesse dia de hoje, para esse dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1 e o versículo de número 17. Jeremias 1, 17, diz assim: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dizes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Fala da insegurança do profeta Jeremias. Quantas pessoas inseguras, quantas pessoas duvidosas quanto ao que Deus está mandando você falar ou você fazer. Em outras palavras, Deus está dizendo, fica na aliança, fica na obediência, senão você vai pagar preço. Se você não falar o que eu estou mandando contra eles, porque nós somos chamados, querido, para pregar contra o pecado, né? Você vai ser envergonhado. E quantas pessoas estão sendo envergonhadas porque, Deus, eu não vou falar não, né? Quando Deus chamou Jeremias, o que Jeremias falou para o Senhor? Jeremias não acreditava nele, falava, Senhor, eu só sou uma criança. Aí Jesus chamou você e você fala, Senhor, eu só sou o pastor, eu só sou a pastora, eu só sou o irmãozinho, eu só sou isso. Não, você é o servo do Deus vivo. Deus te chamou para você falar o que tiver de falar. Jeremias 1 fala que Deus escolheu Jeremias, Deus chamou Jeremias, Deus capacitou e por aí vai, mas ele era muito inseguro. E tá aqui uma pessoa que era muito insegura. Nós estamos aqui com o nosso canal, já vai fazer, eu acredito que já vai fazer 2 anos, se não já fez, não lembro bem, não me falha a memória agora. E pense na insegurança que era sentar aqui e ministrar, né? A insegurança que era subir em um altar, um lugar de elevação e ministrar. Pense a dificuldade que era, a insegurança que era compartilhar algo para alguém. Só que, na medida que nós vamos obedecendo a Deus, Deus ele vai nos capacitando, e foi isso que Deus fez na vida do profeta Jeremias, né? Jeremias ele não acreditava em si mesmo, porque ele era muito jovem. Ele falou, eu só sou uma criança, Senhor. Como que o Senhor me escolhe para ser profeta, né? Recebeu de Deus a incumbência de falar contra os reis, contra os príncipes e sacerdotes do seu povo. Deus pega Jeremias e joga Jeremias para pregar contra o pecado dos grandões, digamos assim, né? Deus levanta o profeta Jeremias e manda Jeremias ir pregar, falar contra os grandões, contra os maiorais, digamos assim. E ele falou, eu? Mas justo eu, Senhor? E quantas das vezes, querido, Deus está chamando você para falar? Às vezes não é o pecado dos grandões, não, mas é da sua esposa, é do seu esposo, é dos seus filhos. Porque é muito difícil você falar contra o pecado de alguém que sabe aparentemente dos nossos pecados, né? A pessoa fala assim, filho, agora eu sujo falando do mal lavado. Não é essa a palavra certa que as pessoas muito usam? Quando a gente vai repreender o pecado alheio, pega aquela situação lá de anos e anos atrás e começa a falar, mas é muito fácil tentar tirar o cisquinho do canto do olho do irmão, sabendo que no seu tem uma trava. Dá aquela embargada assim, né? E no caso aqui de Jeremias, Deus pega Jeremias e manda Jeremias pregar contra o pecado dos príncipes, dos reis e dos sacerdotes do seu povo. Era um povo que conhecia muito bem Jeremias. Mas Deus falou, é melhor você ir, sacrifica a sua insegurança, se você não for envergonhá-los, né, com a minha palavra, com a minha repreensão, fique sabendo que sou eu quem vou te envergonhar diante deles.
Então, em outras palavras, você tem que falar. Você tem que falar a verdade. Você não pode ser parcial contra o seu chamado. Você precisa exercer aquilo que Deus mandou. Se posicione verdadeiramente. Para de dar desculpa como Jeremias deu. Mas eu sou jovem, Senhor. Eu sou só uma criança. Sim, e daí? Deus não olha idade. Deus não olha idade. Deus só quer usar. E Ele quer que você diga, eis-me aqui para Ele. Aí Ele fala, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse. Mas o Senhor me disse, não digas passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Amém? Para te livrar, diz o Senhor. E aí, depois disso, o Senhor estendeu a sua mão, né? Estendeu a sua mão e tocou na boca dele e colocou as palavras assim na boca dele. O Senhor falou assim, não é você que vai fazer, não tema diante dele, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e o Senhor disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias, verso de número 1, do 6 até o 9. Não temas diante deles, porque sou eu que vou colocar as minhas palavras na sua boca. Não é você, não vai falar de você mesmo. Algumas pessoas falam assim, pastor, como é que é falar o que Deus mandou? É obedecer o vai ali. Mas fazer o quê? Primeiro você vai, depois lá, na medida que você vai indo, Deus vai te falando. Mas se você ficar aqui, escorado, esperando Deus escrever um texto bem grande, entregar nas tuas mãos, tu lê e relê, para ver se, teu coragem, não é assim não. Não é desse jeito. Não é dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha sob obediência. Você tem que obedecer à voz do Senhor. E o que Deus falou para Jeremias? Deus deixou bem claro para Jeremias que havia entre eles dois uma aliança de obediência. Eu falo e tu me obedece. Tu confia em mim. Tu fala tudo que eu mandar tu falar. Seja lá para quem for. Não importa quem seja a pessoa. O grau de autoridade que ela ocupe. Você vai falar. Você vai ser bem sincero. Você vai abrir o verbo para ela do que eu estou te falando. Certo, Jeremias? Certo, Senhor. Ele não precisava temer, né? Jeremias não precisava temer, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Queridos, Deus tem me enviado, né? Em vários lugares aí, falar com várias pessoas. Não só, assim, recados proféticos, mas muitas das vezes Deus me manda. E eu olho para aquelas pessoas e eu falo, só são pessoas. Tem uma autoridade sobre ele? Tem. Eu reconheço. Mas são pessoas. São pessoas como qualquer outra pessoa que precisa ouvir a voz de Deus. E tem que falar. Você tem que falar. Você tem que entender que Deus está com você. E ponto, né? Deus até colocaria na boca de Jeremias as palavras certas. Eu amo esse versículo. Onde Deus fala, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Tem vezes assim que eu estou em determinado lugar e falo, meu Deus, que coisa linda que o Senhor fez, mas que não fui eu mesmo, Senhor. Longe de mim. Pegar essa glória para mim. Foi Deus. Isso aí provém do Senhor. Lembrar de momentos assim e trazer. Deus é lindo demais. Vale a pena você obedecer ao Senhor. Amém? Então Deus colocou as palavras certas na boca de Jeremias. Jeremias não poderia mais dar ao luxo de não acreditar em si mesmo, né? Vai. Mas eu não sei, não é você não. Eu só quero que você vá. Faça o que eu estou mandando você fazer. Sacrifique essa insegurança sua aí e vá. Só vá. Se você for obedecer ao Senhor, eu estarei contigo. Amém? Louvado seja Deus. E aí Jeremias, ele não se dava mais o luxo de acreditar em si mesmo, pois Deus estava acreditando nele. Enquanto você não acredita em si mesmo,
Deus acredita em você. Deus acredita em você, né? Se o próprio Deus acreditava em Jeremias, quem era Jeremias para não acreditar mais nele? Se o próprio Deus acredita em você, quem é você para não acreditar que Deus pode fazer? É Deus, querido, que vai fazer na sua vida. O que você precisa fazer é obedecer à voz do Senhor. Pois crê em Deus. Jeremias obedeceu, creu em Deus e creu em si mesmo, mesmo que Deus lhes falou, né? Mesmo que Deus lhes falou, né? Vá. Ele acreditou, ele se alicerçou naquela fé, ele agiu conforme as palavras que o Senhor tinha dito para ele, e por conta dessa aliança que Deus estabeleceu com Jeremias e Jeremias com ele, o povo pôde ouvir a mensagem genuína, independente, sabe, das lutas que ele passou, porque nós vamos passar lutas. Mas a pergunta que eu te faço hoje é: você prefere passar lutas por fazer a vontade do Senhor e sacrificar a sua insegurança, ou você prefere passar lutas porque você desobedeceu ao Senhor? Qual é o tipo de vergonha que você quer passar? Você quer ser perseguido, caluniado, injuriado por causa do nome de Jesus e se alegrar com Cristo? Ou você quer ser amargurado de alma porque você está pagando o preço, porque você não fala o que Deus manda? Você tem que falar o que Deus manda. Você tem que falar o que Deus manda. Imagine alguém se levantar contra a sua vida porque você falou o que Deus mandou. Há uma satisfação muito grande na alma desse ser humano quando ele sabe que ele fez a coisa certa. Agora imagine quando você começa a passar a prova e você ter a certeza de que aquilo ali é o resultado da sua insegurança. Aquilo que Deus fala assim: vá lá, faça, pregue, entregue esse recado, né? Faça essa ligação, mande essa mensagem. Porque Deus fala de várias formas. Deus fala conosco usando o pregador, Deus fala conosco usando o apóstolo, o presbítero, o missionário, o bispo, a bispa, a pastora, a apóstola, usando o louvor. Deus fala por uma mensagem que ele envia no WhatsApp, por um vídeo desse. Às vezes Deus quer usar você para mandar um desses vídeos para alguém que você sabe que Deus está queimando para falar com aquela pessoa e você fica: não. Porque a pessoa sabe que eu sei do assunto, eu não posso. Que insegurança é essa, meu irmão? Hoje é dia de você sacrificar essa insegurança. Às vezes Deus manda você sair de casa, entregar algo para alguém, dar um abraço, enfim, fazer uma oração. Tantas são as vertentes que Deus quer usar para te enviar, mas a sua insegurança fica te embargando, te impedindo. O Senhor diz para você: cinge os teus lombos. Cinge os teus lombos e levante. Te prepara. Cingir quer dizer jejum, ore, busque e levante. Levante e vai, diga tudo o que eu te mandar dizer. Pode se levantar e vá. Se Deus está mandando levantar, eu entendo porque está caído, né? É porque está passando por um processo de dificuldade. Às vezes não caído do pecado, mas desmotivado. Mas com o coração angustiado, mas com aquela sensação de que tudo deu errado e que tudo vai continuar dando errado. Sim, se você continuar cedendo a sua insegurança, tudo vai continuar dando errado. Mas se você entender que você tem que trilhar os caminhos de Jesus Cristo, que é um caminho de cruz, de renúncia, de sacrifício, aí Deus está com você. Aí Deus está com você. Deus está mandando alguém fazer algo aqui. E está muito inseguro. Então, meu filho, minha filha, se levante e vá. E diga tudo que o Senhor mandar. Tudo. E o Senhor diz para você nesse dia de hoje, Jeremias 1:17. Tudo que eu te mandar, você vai dizer. E não te espante diante deles. Porque eu não te envergonharei. Porém, se você não for, você será envergonhado. Você será envergonhado. E não é Deus que vai te envergonhar. É a sua timidez, é a sua segurança, sabe? Você vai olhar para si e falar assim: meu Deus, eu devia ter ido. Por que eu não fui? Então fale. Vá, faça o que Deus está mandando você fazer. E você vai ver a glória de Deus resplandecer na sua vida. Sacrifique essa insegurança hoje. E seja o vaso.
que Deus quer que você seja nesta terra, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se você crê, daí diga amém, eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Jesus por essa palavra, agradecer ao Espírito Santo pela graça de falar mais uma vez conosco sobre sacrificar a nossa insegurança. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai. Traz motivação e toca também, Senhor, sobre essa pessoa, assim como o Senhor tocou sobre Jeremias, e coloca as palavras certas, Senhor, na boca dessa pessoa, para que ela cumpra, Senhor, o chamado e ela se entregue ao Senhor, sendo, Senhor, um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém, Pai? Quero agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Que quarta-feira abençoada, Jesus, que o Senhor está assim derramando, Senhor, sobre a vida do teu povo. Essas pessoas que estão pagando o preço, Senhor, estão sendo envergonhadas por causa, Senhor, da sua insegurança. Anos e anos que Deus quer usar e ela fica, Senhor, se prendendo, se deixando levar, Senhor, meu Deus amado, pela autoridade da pessoa, meu Deus, pelo nome ou coisas parecidas. Deus, em nome de Jesus, dá ousadia para esse homem, dá ousadia para esta mulher, para este servo teu, para que ele se torne, Senhor, meu Deus amado, um Jeremias da vida, um homem que ouviu e obedece, independente do que venha acontecer. Ele vai continuar falando e falando e falando, para que ele saia dessa vergonha, Jesus. Que a mão do Senhor, meu Deus, repouse sobre essas vidas, que a mão do Senhor repouse sobre essas vidas, em nome de Jesus. Você daí que crê, recebe, diga amém, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Receba a coragem de Deus, cinge os teus lombos, levanta e vai, porque Deus é contigo. Eu serei contigo, diz o Senhor, não te envergonharei, diz o Senhor, se permanecer obedecendo a minha palavra. Amém? Deus abençoe, queridos, Deus abençoe poderosamente sua quarta-feira, seu dia, em nome de Jesus. Shalom.